Ao longo desse mês de julho, a NSC tem celebrado com você os 200 anos da imigração alemã no Brasil. E hoje a gente vai conhecer a história das duas maiores colônias formadas aqui no estado e que deram origem a algumas das cidades com os maiores PIBs de Santa Catarina. Olha só. A história alemã em Santa Catarina começa por São Pedro de Alcântara, a primeira colônia germânica. Na época, em 1829, ainda não existia um país de nome Alemanha, mas cidades-estado de língua alemã. Depois da primeira, outras colônias surgiram aqui. E uma delas, até hoje, leva o nome do seu fundador. O Hermann Blumenau veio em função de um projeto iniciado em Hamburgo, que era a Sociedade de Proteção aos Imigrantes Alemães, cuja função seria percorrer o sul do Brasil, as colônias alemãs, que vieram na primeira fase do primeiro reinado. Era 1848, quando o Dr. Blumenau chegou por aqui. Na região, moravam indígenas das etnias Caigan e Xoclen. Nessa disputa, em 1850, Dr. Blumenau passou a ganhar do governo provincial áreas para formar uma colônia. Em 2 de setembro daquele ano, chegaram os primeiros 17 imigrantes. Na lista, uma coincidência. Todos eram evangélicos luteranos. A igreja tem seus ritos, não há santos. Sacramentos são apenas 2, batismo e santa ceia. E os cultos são musicados. Princípios que ainda norteiam grande parte da população da região. A explicação para essa veia solidária e de incentivo à educação dos germânicos se justifica aqui. E até aquela fama do povo alemão ser mão fechada tem explicação. Com as dificuldades que enfrentavam quando chegaram, os luteranos eram excelentes poupadores. Hoje, Blumenau é, segundo o IBGE, a cidade catarinense com a maior população luterana. Os imigrantes que chegaram, em sua bagagem, a sua bagagem não era grande, mas trouxeram consigo muita fé. Em paralelo à colônia Blumenau, surgia uma outra no norte do estado, Colônia Dona Francisca. O nome veio de uma das filhas do imperador Dom Pedro I e de Maria Leopoldina. Ela cedeu, né, juntamente com o seu esposo, o príncipe de Joinville, mediante um contrato assinado em 1850, parte do dote que o casal havia ganho por conta do casamento, né, em 1843, para fins de colonização. Com a assinatura desse contrato, começaram a chegar levas de imigrantes germânicos na região que hoje é Joinville. Só entre 1850 e 1888 chegaram na colônia Dona Francisca 17 mil imigrantes. E ela crescia, assim como Blumenau. Havia, sim, uma certa disputa para ser a colônia mais desenvolvida, né, a maior, né, do sul do Brasil. Entre as divergências, algo uniu as duas colônias: a industrialização. Ela foi a mola propulsora do desenvolvimento. Algumas fábricas existem até hoje. Em 2022, o Observatório da Fiesc mapeou quais são as empresas centenárias ainda em atividade aqui em Santa Catarina e chegou a uma lista de 14 nomes. A maior parte deles, empresas fundadas por imigrantes de origem germânica. Essa empresa aqui, que fica em Blumenau, está completando 141 anos. É do setor têxtil e foi uma das principais responsáveis pelo desenvolvimento econômico da cidade. Ela foi fundada em 1883 pelo casal Johann e Maria Karsten. Nessa época, com tantas dívidas assumidas com a coroa portuguesa, Dr. Blumenau já não era mais dono da colônia e virou um funcionário público que tinha como missão trazer mais imigrantes com mão de obra especializada. O casal Karsten começou trabalhando com agricultura, mas acabou acompanhando as mudanças da economia global. A Revolução Industrial estava acontecendo, né? O mundo estava saindo da atividade de agricultura para a atividade industrial. Os empresários decidiram investir no setor têxtil e pelo rio Itajaí-Açu trouxeram as máquinas. Eu imagino a epopeia que foi. Você consegue imaginar 6 teares, uma máquina de fazer fios com 300 fusos, vindo
da Alemanha, através do mar até o Rio de Janeiro até Itajaí, baldeações e mais baldeações de veículos e de transporte, e de repente eles colocam em canoas e vêm subindo o Rio do Texto. A indústria ia se fortalecendo, o comércio tinha o que vender e também crescia nas duas colônias. A chegada da navegação a vapor acelerou o contato com outras regiões, até que as colônias deixaram de ser colônias. Dona Francisca tinha um território que ia de Garuva a Jaraguá do Sul, mas seu tamanho diminuiu quando Joinville passou a ser de fato uma cidade, em 1877. Já a colônia Blumenau era a maior em extensão de terra. Esse é o mapa de 1930, quando a colônia vira cidade. O território ia a Curitibanos, alcançando São Bento do Sul, Massaranduba e Brusque. Depois disso, o Brasil começa a viver, ainda na década de 30, o projeto nacionalista de Getúlio Vargas. O ensino alemão começa a ser proibido nas escolas. Alguns imigrantes chegam a ser perseguidos. A situação começa a melhorar somente quando chega ao fim a Segunda Guerra Mundial. Começa então o tempo de valorizar as nações germânicas para impulsionar o turismo. Que país é esse? Perguntava o folder que a Prefeitura de Blumenau levou a uma revista de circulação nacional. E a partir desse momento começam a vir turistas, visitantes, para fazer aquisições no nosso comércio. Então começa a construção de hotéis. Para embelezar o outro lado do rio, construiu-se o início da beira-rio. Isso tudo começa nos anos 60. Como havia um forte comércio, começa-se agora a verticalização do centro da cidade. E assim, as caras das duas cidades foram mudando. Se hoje Blumenau e Joinville estão entre as maiores economias e populações do estado, muito se deve a essa história. É uma cidade que iniciou com pessoas vindas de várias regiões da Alemanha e que hoje continua acolhendo aqueles que aqui chegam, que aqui vêm em busca daquilo que os nossos imigrantes queriam, a sua sobrevivência e uma vida melhor. Na semana que vem, a última reportagem da nossa série vai falar das heranças dos imigrantes alemães que até hoje resistem no estado. Vamos à região oeste conhecer os grupos folclóricos que fazem a Oktoberfest de Itapiranga. E em Pomerode, uma rota que reúne casas de madeira encaixada, sem pregos. Pomerode tem hoje a maior concentração de casas do estilo Enxaimel fora da Alemanha. Não à toa, há 3 anos existe por aqui a Associação Rota do Enxaimel, para representar as mais de 50 casas construídas na cidade nesse estilo. Tamanho esforço fez com que a ONU reconhecesse essa rota como uma das melhores vilas turísticas do mundo. Legado importantíssimo e muitas histórias que é sempre bom, né? Reviver, revisitar, principalmente a história do início das nossas cidades pela colonização alemã. Semana que vem tem mais também aqui no Jornal do Almoço.